Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os romeiros de longe e de perto, que se fazem presentes aqui na casa de nossa mãe, a Rainha da Amazônia. Sintam todos acolhidos. E também a você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br. A todos vocês, o nosso muito obrigado pela companhia e que Deus, por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, abençoe você e também a sua família. Quero também saudar o Padre Mário Pozzoli, que concelebra conosco esta Eucaristia. Padre Mário Pozzoli, nós mineiros, principalmente de Belo Horizonte, somos muito gratos, pelo trabalho que o senhor desenvolveu na capital mineira por muitos e muitos anos, através do projeto Providência. E o reconhecimento do Padre Mário se deu em 1998, quando ele recebeu a comenda de Tiradentes, no dia de hoje, justamente um reconhecimento de todo o estado de Minas Gerais pelos relevantes trabalhos sociais que ele fez em solo mineiro. E o Padre Mário, ele adquiriu um amor tão grande por Minas Gerais, que até hoje ele fala o nosso uai e sou e o trem, Então ao senhor o nosso muito obrigado e que Deus o abençoe. Ele merece uma salva de palmas, Isso. O Padre Mário Pozzoli, com o seu trabalho em Belo Horizonte, ele proporcionou o pão a tantas e tantas crianças, milhares e milhares de crianças. É uma história muito bonita de vida. Padre Mário é um santo que nós temos entre nós, como pessoa, no seu jeito, na sua maneira de ser. Então nós que somos mais novos, temos que aproveitar para beber dessa sabedoria dele. Hoje pela manhã estávamos conversando, durante o café, sobre o criacionismo e o evolucionismo, Então foi um papo muito bom, de um pai com um filho, E eu espero que a gente possa beber por muitos e muitos anos dessa sabedoria, da bondade e do exemplo de vida do nosso querido Padre Mário Pozzoli. Vamos conversar um pouquinho sobre a liturgia da palavra de hoje.
Preparando a homilia, eu me lembrei de um episódio que aconteceu comigo em 1999, na cidade de Barretos, no interior de São Paulo, onde eu estava no meu 2º ano de filosofia e fazia pastoral naquela cidade. Então, no domingo, eu sempre saía da paróquia e ia fazer a celebração da palavra na periferia. Então, saía às 7 da manhã, a pé, e a celebração da palavra era às 8 da manhã. Um belo dia, indo para a comunidade, e eu sempre levava as partículas, consagradas na âmbula, uma senhora me parou e disse: "Você é seminarista?" E eu disse: "Sim." "E você está levando Cristo Jesus aí na âmbula?" E eu respondi: "Sim." E ela então se emocionou e me contou um fato que acontecera em sua vida. E ela então me disse: "Olha, certa vez eu ia para participar da missa das 7h30 da manhã e me levantei às 6 da manhã e tive uma forte discussão com meu marido. E quando eu fui à missa, por causa daquela discussão com meu marido, eu não tive coragem de tomar a comunhão durante a missa. E terminou a missa e eu fui embora. 40 minutos depois, que eu havia chegado em casa, alguém tocou a campainha. Era um ministro da Eucaristia. E eu perguntei para o ministro da Eucaristia: "O que você está fazendo aqui?" E o ministro disse: "Vim trazer a comunhão para uma pessoa enferma." E a senhora continuou. E eu virei para o ministro e disse: "Mas aqui na minha casa só mora eu e meu esposo, e que eu saiba, aqui não tem ninguém que está enfermo." E aí ela caiu e o ministro então disse: "Mas o endereço da sua casa não é esse que está aqui no papel?" E ela, olhando, disse: "Sim." E foi aí que ela caiu em si e disse: "Eu fui à missa e não quis receber Jesus, porém Jesus quis me receber." Este é o Evangelho de hoje. Jesus é este pão vivo que quer ser recebido por cada um de nós. Nós precisamos ter o coração aberto, mas nós não temos o direito de nos julgarmos, de nos colocarmos no lugar de Deus. Nós precisamos escutar o nosso coração. Jesus quer que você o receba. Jesus quer que você se torne o sacrário vivo e os seus olhos sejam aquela luz que fica ao lado do sacrário, a indicar a presença dele, e o brilho dos seus olhos vai indicar que você está portando Cristo Jesus, o pão vivo. Quando nós nos alimentamos, os alimentos, eles são consumidos pelo nosso corpo. Quando nós recebemos a Eucaristia, Cristo Jesus presente no pão e no vinho, é um alimento tão forte que Ele é que se alimenta de nós. Por isso que quando recebemos a Eucaristia, nós podemos repetir as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. "Já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim." Então, recebendo a Eucaristia, automaticamente eu vou me configurar à pessoa de Cristo Jesus. Veja o exemplo da primeira leitura de hoje, do diácono Estevão. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo. E São Lucas, ele coloca a morte de Estevão semelhante à morte de Cristo Jesus. Só que quando Jesus entrega o seu Espírito, ele entrega para o Pai. E Estevão vai entregar o seu Espírito para Jesus. Tem confiança nele. E a sua fé é tão grande
e Estevão era um excelente sacrário de Cristo Jesus, a ponto de ver o céu aberto e contemplar a presença de Cristo Jesus. E é interessante que a morte de Estevão vai produzir uma conversão. O texto original dos Atos dos Apóstolos, que é um texto grego, fala que vai acontecer na cabeça de Paulo, aí no texto de hoje, Saulo, porque é o nome judaico, Paulo é o nome grego, e Paulo nessa época tinha 21 anos. E o texto grego vai dizer que vai acontecer na cabeça de Paulo a metanoia, a mudança de consciência. Porque a partir da morte de Estevão, Saulo vai se questionar: mas a lei judaica, no 5º mandamento, não diz não matar? E como a lei prega uma coisa e agora vai fazer outra? E isso vai mexer com o jovem Saulo. E depois de 24 anos, quando ele estiver 45 anos, e aí nós vamos chegar já no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, vamos contemplar a conversão verdadeira do apóstolo Paulo. Ele que vai configurar a sua vida à vida de Cristo Jesus, a ponto de dizer no final da sua vida: sei em quem acreditei, sei em quem depositei a minha fé. Ou seja, você pode matar um profeta, mas Deus colocará um outro no seu lugar para anunciar a sua palavra. Padre Mário, quando esteve em Belo Horizonte, através do seu trabalho nas obras assistenciais na capital mineira, ele exerceu o ministério sacerdotal, pregando a palavra de Deus, mas uniu o seu trabalho com as obras. Padre Mário fez aquilo que nos ensina São Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 26. A fé sem as obras é morta. E Padre Mário Pozzoli, ele praticou a sua fé em Belo Horizonte através das obras que lá continuam, onde milhares de crianças são assistidas, milhares de crianças que têm onde se alimentar, onde estudar. E quantas pessoas que hoje já são adultas, que devem ao projeto Providência, fundado por Padre Mário, e Padre Mário que foi inspirado pelo Espírito Santo e guiado pelo amor de Cristo Jesus para fazer esta obra. Padre Mário viveu aquilo que o apóstolo Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A fé e a esperança são passageiras, e o que permanece é a caridade. Que cada um de nós possa configurar a nossa vida, a vida de Padre Mário e a vida de tantos e tantos irmãos que dão a sua vida por causa da vida dos outros. Tantos e tantos irmãos que levam até o outro o pão do céu, o próprio Cristo Jesus. E aqui aproveito para agradecer a todos os nossos ministros extraordinários da Eucaristia. Eles que levam este pão vivo descido do céu a tantas pessoas que se encontram enfermos. Os ministros extraordinários da comunhão eucarística, eles são os pés de Cristo, as mãos de Cristo, os olhos de Cristo, os ouvidos de Cristo, a boca de Cristo e principalmente a sensibilidade de Cristo Jesus. Quantos ministros extraordinários da comunhão eucarística, que quando um dos seus enfermos assistidos vem a falecer, eles se emocionam, choram, porque através daquele trabalho, eles adotaram um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Então hoje é um dia de nós agradecermos
a Padre Mário e tantos outros sacerdotes que foram e que continuam sendo importantes na vida de tantas pessoas, mas também é um dia de agradecermos ao trabalho generoso de todos vocês, ministros extraordinários da comunhão eucarística. A todos vocês, o nosso muito obrigado. E pode ter certeza que Cristo Jesus está muito feliz com o trabalho de cada um de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.